Na manhã fria de 16 de setembro de 1988, nasceu, na capital dos gaúchos, o poeta Marco Sierwinski. Segundo entre 7 filhos, é filho da dona de casa Cláudia Tavares dos Santos. Até os 9 anos de idade, acreditava que seu pai havia falecido em um acidente de avião. Somente aos 12 anos veio a conhecê-lo. Teve uma infância simples, marcada pelas brincadeiras de rua, quando ainda era comum as crianças ocuparem as calçadas e os pátios com jogos e risadas. Criado em uma família humilde, passou a maior parte da vida no bairro Cascata, na zona sul de Porto Alegre. Desde cedo precisou trabalhar para ajudar em casa. Estudou até a 7ª série na escola Professor Oscar Pereira, mas precisou abandonar os estudos porque trabalhava em uma fábrica de couro, responsável pela produção de equipamentos de proteção para metalúrgicos. Já na vida adulta, retornou aos estudos e concluiu o ensino médio. O poeta conta que, por meio de um convite espiritual, sua vida literária jamais seria a mesma. Sua avó materna, Judite Tavares dos Santos, integrava o coral de uma igreja pentecostal. Em certa ocasião, convidou o neto para assistir a uma apresentação durante uma campanha. Ao entrar no templo, enquanto ouvia o coral da avó, seus olhos se fixaram em uma passagem bíblica escrita na parede: "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente." Aquelas palavras incendiaram algo em seu coração. Já participava de uma banda cristã e tinha desejo de compor músicas, mas nada surgia. No entanto, no dia seguinte, ao reler a passagem, decidiu comprar um caderno, orou a Deus pedindo sabedoria, e os versos começaram a nascer. Assim teve início a sua trajetória de escritor. Algum tempo depois, buscou refúgio na biblioteca da escola Oscar Pereira. Lá encontrou um exemplar de Baú de Espantos, de Mário Quintana. A poesia cotidiana de Quintana o encantou profundamente. Aquele encontro literário acendeu nele a decisão de se dedicar também à poesia. Mais uma vez, voltou-se em oração a Deus, e as palavras fluíram com intensidade. Havia dias em que a inspiração era tamanha que chegava a escrever o equivalente a um livro inteiro, produzindo entre 100 e 120 poemas de uma só vez. Assim se moldava o poeta, entre a fé, a simplicidade da vida e o chamado irrecusável da palavra escrita. Deus desceu aqui ontem, mas ninguém notou. Entrou no bar, pediu um café com pão e manteiga. Sentou na mesa do canto, escutou as fofocas da esquina e até riu do garçom atrapalhado. Não fez milagre, não pregou um sermão, não multiplicou nada além do silêncio. Depois foi embora, sem aviso, como quem tinha apenas a passagem comprada. Eu, que vi, pensei em gritar ao mundo, mas percebi que não adiantava. Ninguém acredita em Deus quando ele se parece demais com a gente. Embriagado pelas leituras sensíveis e profundas de Mário Quintana, o poeta Marco Sierwinski deu seus primeiros passos no universo literário. Foi nesse período inicial que surgiram suas primeiras obras: Vagalumes na Janela, Calçadas Floridas e Fragmentos de um Tempo, todas escritas em 2010. 2 anos mais tarde, em 2012, lançou oficialmente seu primeiro livro, Tristezas por Borboletas, pela editora Alcance, de Porto Alegre, ocasião em que também autografou exemplares na 58ª edição da tradicional Feira do Livro da capital gaúcha. Com o tempo, o poeta expandiu seus horizontes criativos. Além da poesia, passou a se aventurar pelos romances, contos e até composições musicais. Paralelamente, ingressou no curso superior de teologia e, pouco depois, também no de filosofia, dando início a uma trajetória acadêmica que se entrelaçaria com sua produção literária. A obra de Sierwinski tornou-se vasta e plural, reunindo livros de poesia, romances, contos, reflexões teológicas e filosóficas. Sua poesia cotidiana, marcada por um lirismo intenso e sensível, aproxima-se das vozes de Mário Quintana e Vinícius de Moraes, mantendo, no entanto, uma identidade própria, acessível, humana e profundamente reflexiva.
Diante dos custos elevados de publicação e da falta de incentivo das editoras, o poeta decidiu assumir o controle total de sua produção, passando a criar suas próprias capas, realizar a revisão, a diagramação e a publicação de seus livros. Assim nasceu o selo independente Besoura Brasil, fruto de sua perseverança e paixão literária. Mais do que alguém que escreve versos, Cervinsky é um verdadeiro artesão da palavra, alguém que respira poesia. Seus dias são dedicados à escrita, não raramente, passa de 8 a 10 horas diante do papel ou do teclado, e em questão de 2 a 3 dias é capaz de finalizar um livro inteiro. Sua poesia, de linguagem clara e refinada sintaxe, transita entre temas como o amor, a velhice, a existência, a fé e as inquietações do cotidiano. Não à toa, Cervinsky é reconhecido como o poeta dos sentimentos humanos, capaz de traduzir, em versos, as delicadezas e dores da alma. Ele não tinha pai, e a casa parecia um barco furado, com tantas bocas remando contra a corrente. No bolso guardava um punhado de trovões abafados, pois se deixasse escapar um só, talvez queimasse a única ternura que tinha aprendido com a vida. À noite, enquanto todos dormiam, abria a mão com cuidado e deixava o relâmpago brilhar baixinho, como quem acende uma vela só para si. Depois voltava a vê-lo entre os ossos magros do peito, onde o silêncio ainda era infância e a raiva não conseguia entrar. Vivia com os bolsos furados, mas sempre encontrava os relâmpagos perdidos nos vãos do seu coração. Poeta dos sentimentos humanos, Cervinsky sempre buscou aproximar leitores e amantes da poesia por meio de uma linguagem acessível e didática. Sua temática é vasta, vai dos assombros da morte, tratados em um viés cômico e reflexivo, ao encanto singelo de viver a beleza da vida. Muitas de suas composições são românticas, revelando uma alma profundamente apaixonada pelo ato de se apaixonar. Sua produção, no entanto, não se limita a um único caminho. Cervinsky também escreveu poesia infantil, como no livro Gigi, A Engraçada e Yuppie. Em sua vertente cristã, obras como Quando as Forças se Acabam e Esperança em Meio à Guerra refletem fé e resistência. Há ainda espaço para a valorização da cultura negra, com títulos como Negras Crespudas e Negros, muito mais além. Mas sua poesia carrega, sobretudo, um traço inconfundível, o ar místico, o suspense e as observações agudas do cotidiano. Livros como Sapatos Mágicos, Um Jeito que Tinha, Salamandras e Bicicletas e O Menino que Escondia Relâmpagos revelam, em sentido amplo, um poeta maduro, amável e, por vezes, mágico. A cada página, a palavra parece pulsar como se fosse feita de encantamento. Em 2025, Cervinsky foi laureado com o Troféu Drummond de Poesia, concedido pela Associação dos Autores Brasileiros, e, no mesmo ano, recebeu o Troféu Quintanares de Ouro, oferecido pela editora X-Books. Reconhecimentos que coroam uma trajetória intensa e singular. Atualmente, o poeta se prepara para homologar, em 2026, 2 recordes impressionantes, o de maior número de livros de poesia escritos no Brasil e o de maior número de poesias publicadas no mundo. Ele mesmo afirma: "Ninguém no mundo escreveu tantas poesias quanto eu." Há dias em que precisa enfaixar o pulso, vencido pelas dores da tendinite, mas o trabalho continua, porque, como ele gosta de dizer, o poeta mora em suas obras. Hoje, com 37 anos, Cervinsky já ultrapassou poetas prolíficos como Luiz de Miranda, e acredita que, futuramente, será capaz de superar seus próprios recordes. Ele é, inclusive, detentor da maior antologia poética do Brasil, com 3.240 poesias reunidas em um único volume. No frêmito refrescante das memórias, a deliciosa brisa matinal, onde estive por todo esse tempo, onde escondi meus brinquedos. Nunca retire os brinquedos da nossa vida, mesmo que estragados e aparentemente inúteis. O baú precisa ser aberto ao que resta, mesmo que falte algum sonho esquecido. Os velhos não se preocupam com a morte, sabem que o momento é o que importa. Os velhos se escondem da morte como uma criança brincando atrás da casa. Os ponteiros gritam o futuro,
enquanto o azul do céu tornou-se mais inédito que o céu daquele menino. É por isso que o tempo não escolhe, o tempo existe em cada fotografia, no qual os velhos insistem em chamar de lembranças. E nós somos uma coisa doida que enlouqueceu de amores e paixão, depois bate em revoada, feito pássaro em busca de rumo. O menino nunca conhecerá o velho, mas o velho nunca deixará esquecido as aventuras e sonhos que o menino acreditou. E assim, entre páginas e palavras, Cervinsky construiu não apenas livros, mas um universo inteiro. Cada verso seu é mais do que poesia, é um pedaço da vida que se eterniza em forma de arte. Hoje, aos 37 anos, ele continua a escrever como quem respira, como quem não consegue existir sem traduzir sentimentos em letras. O poeta que começou menino, tímido e sonhador, tornou-se recordista, mestre da palavra e guardião das emoções humanas. As dores da mão, a solidão das madrugadas, a disciplina quase insana diante do papel, tudo se transforma em obra. Porque, no fim, Cervinsky nos mostra que escrever é também sobreviver. E enquanto o mundo se espanta com seus números e recordes, ele insiste em nos lembrar: a verdadeira grandeza não está nas estatísticas, mas naquilo que suas palavras despertam em cada coração que as lê. Deixe em paz as borboletas, deixe em paz a mim. Viva as tuas escolhas, como quem desenrola uma inverdade. A felicidade não vive aprisionada, é por isso que eu e as borboletas insistimos em simplesmente voar. Que as lê. Cervinsky não escreve apenas poesia. Ele escreve destinos, ele escreve vidas, ele escreve a si mesmo. E, talvez, escrevendo, jamais deixe de existir. Quantas primaveras comemoramos hoje? Os teus dias foram embora junto a cada sonho que enlouqueceu, a cada calendário amassado no lixo, um velho cadáver que enterramos. O tempo tem um jeito irônico e demasiadamente dramático de assassinarmos os dias, como se o eu quisesse sobressair até o próximo enterro. Enquanto isso, o tempo é um sonho, amanhã as velas circundam o pobre defunto, e ficamos simplesmente gesso, observando o tempo desfragmentar aquele indivíduo do passado.